Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor. Amém. Lá na nossa igreja nós temos o costume de falar Shalom Adonai, né? Que é nada quebrado, nada perdido e nada fora do lugar. Então, nesse ano de 2026, que na sua vida, na sua família, em todas as áreas, nada quebrado, nada perdido e nada fora do lugar. Esse é o Shalom de Deus, é a paz do Senhor. Quando você está dando a paz do Senhor, você está transmitindo isso, não é chavão, né? E eu me sinto uma paz tão grande aqui, irmãos. Tão grande. Pode sentar? Não é assim, falar que eu amo essa igreja, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né? Mas vocês podem ver pelo meu comportamento aqui na igreja, né? Eu pego o menino no colo, né? Eu jogo bola com os jovens aí, rapaz. Tem um craque ali, fez o gol de totozinho ali, rapaz, né? Olha lá, é o Neymar Júnior sem aquela marra, só com a técnica, né? Nós jogamos bola no domingo pela manhã. Coitado do pastor Juninho, não ganhou nenhuma, rapaz. Aí Deus honrou, né? A visitante, ganhei todas. Foi bom demais, né? Então, como eu disse, eu sempre estou muito alegre em estar aqui. Privilégio mesmo. Entre amigos, pastor Jonilton é um pastor mais do que amigo, é irmão. Juninho, né? Apesar de ser bem mais novo que eu, é meu mestre. Sabiam disso? E eu não tenho constrangimento nenhum de dizer que uma pessoa bem mais, talvez tenha idade para ser meu filho, foi mestre meu. Eu aprendi muito com ele. Porque ele foi forjado no fogo, aí o bichinho é casca grossa, é bom do pastor Júnior, prazer revê-lo bem aí, sorrindo, alegre com essa família, né? Essa igreja é uma família. Amém, meus irmãos? Nós vamos para a palavra. Eu não vim aqui falar de futebol, eu vim falar do meu melhor amigo, Jesus Cristo. Este sim merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Sem Ele nós não teríamos alegria nenhuma, nós não teríamos nada. Então eu peço a Ele agora, Senhor, que o Senhor venha tomar os meus lábios. Toca nos meus lábios com brasas de fogo, meu Pai. Não somente toque, Senhor. Pode me fazer engolir isso para queimar por dentro, Senhor. Para que o Teu Espírito transborde sobre mim, Pai. Como o Senhor cresceu ali no ventre de Maria e um dia teve que sair. O Senhor mora em nós. Então que o Senhor possa estar crescendo em mim, crescendo nessa igreja, crescendo em cada um, meu Pai. Do mesmo modo como cresceu naquele ventre, e que possa sair, transmitir, transbordar o teu perfume, a tua graça, o teu ser, o teu caráter, Pai. Assim eu peço nessa noite, tenha liberdade para fazer como tu bem queres, que os ouvidos estejam atentos, abertos, os corações estejam abertos para ouvir e assimilar tudo que for ensinado aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, muito já se falou sobre santificação, né? Eu cheguei aqui na quinta-feira, tenho aprendido muito. Eu fico ali orando, Senhor, não deixa eles falar tudo, não. Eu vou falar o quê? Como é que eu vou pregar? Eu estava ali olhando e cada um, falei, ô Senhor, mas o Senhor é bom, a palavra dele se renova, se renova. O tema que vocês escolheram, foram escolhidos, santificação, Hebreus 12, 14. Vocês escolheram este versículo, esse tema. É um tema forte, irmãos. É forte. Vocês sabem o que vocês estão falando para Deus? O que vocês estão propondo para Ele no ano de 2026? Santificação. É uma proposta audaciosa. Eu quero ser santo, Pai. Eu quero mudar de vida, Pai. Eu quero fazer aquilo que te agrada, Pai. Eu creio que Paulo fez uma coisa assim que eu creio que ele fez isso. Entregar o livre-arbítrio dele de volta para Deus. Não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Eu nem vivo mais. Não
tenho mais desejo, eu não tenho mais querer, eu não tenho mais nada. Eu tenho Jesus, Ele vive em mim. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Hebreus fala sobre isso, sobre santificação. Né? Olha o versículo, Hebreus 12, 14. Coloca aqui para nós. Esforcem-se para viver em paz com todos. Então, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você pegar esse versículo isolado, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, estou perdido. Né? Se você olhar bem, você fala, não sou perfeito. Não tem como. Não dou conta. Já vou parar aqui mesmo. Não vou nem ser crente mais. Não dá. Não vou ver o Senhor nunca. Se pegar ele isolado. Mas a palavra santificação vem da palavra santo. Significa separar, cortar. Ele te escolheu para ser separado do mundo, para te cortar do pecado. Quanto mais eu me santifico, mais distante do pecado eu fico. Quanto mais eu me aproximo de Deus, de Jesus, mais o pecado se enfraquece. Aquilo que tenta me dominar. Nós temos uma natureza pecaminosa, herdada desde Adão. Nós não herdamos pecado nenhum. O pecado foi imputado a nós. Mas nós herdamos essa natureza pecaminosa. Por isso nós precisamos de um novo nascimento no Espírito Santo de Deus. A santificação se inicia no momento da nossa conversão, na maneira que nós aceitamos, não no levantar a mão, mas no novo nascimento. Levantar a mão é muito fácil. Quem quer aceitar Jesus? Poxa, eu vou para o céu. Aquilo é só um símbolo. É só um sinal. É só um gesto. É necessário nascer de novo. É a santificação inicial. Ela tem 3 fases. Tá? Santificação inicial. Coloque aí para mim Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, sacrifício, né? Aperfeiçoou para sempre o Pai. Então, aos olhos de Deus, nós já somos perfeitos. Certo? Aperfeiçoou para sempre. Aos olhos dele, pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu já fui lavado, eu já fui remido. Eu já fui justificado. O Pai agora, quando olha para você e olha para mim, ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê o sangue do Filho dele, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula. Você já é perfeito aos olhos do Pai. É a santificação, é um processo dela, é uma fase dela, é a primeira. E ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí já é a santificação progressiva. Tá? Já é santo, beleza. Mas eu continuo sendo, enquanto eu estiver aqui na terra, eu estou sendo santificado. A cada dia, de glória em glória. E quando é que isso termina? A santificação final. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou, nós já somos perfeitos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, o perfeito, tá? Se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tá? Então, sem santificação não se verá o Senhor, mas já está dizendo que nós o veremos como ele é. Porque sem santificação nós não podemos se achegar a Deus.
porque Ele é santo, porque Ele é puro. Perto dele não entra maldade. Mas naquele dia, nós receberemos um corpo glorificado. Nem o nosso nome, que é terreno, vai entrar conosco. É um novo nome. Tudo novo. A amargura não vai entrar, a mentira não vai entrar, a fofoca não vai entrar, a doença não vai entrar. Nada terreno. Nós vamos entrar totalmente santificados para a honra e glória dele. Olha que lindo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso propósito. Se encontrar com Jesus, receber um corpo glorificado e entrar para o gozo do Pai eterno. Mas, entre a santificação inicial e a final, existe a santificação progressiva, que é a transformação que o Espírito Santo promove gradativamente em nós. Isso reflete em nossas atitudes, caráter. Santificação é a transformação que o Espírito Santo promove gradativamente em nós. Ele que nos convence do pecado, juízo. Ele começa a limpar. Ele começa a fazer. Você reparou quando a gente converte mesmo? Você já começa a ver mudança? Tem gente que levanta a mão num culto com tanta alegria que chega em casa, os parentes já falam: o que houve com esse menino? Está mudado. Quando chega em casa, o pessoal já nota. Esse cara está com um brilho diferente. Está com um brilho, ele recebeu Jesus, meu amigo. E na santificação inicial, pela morte de Cristo, pela graça de Cristo, nós não temos nenhuma participação direta. Na santificação final, teremos um corpo glorificado, seremos transformados. Não é por obra nossa, mas na progressiva, a obra é do Espírito Santo. Mas nós temos as responsabilidades. Quais são essas? Nas nossas atitudes, uma atitude de entrega, de deixar Ele agir, de posicionamento, de busca. Essa é a nossa função na santificação progressiva, se posicionar. É como um sol, ele está ali, brilhando, mas se eu não me posicionar nele, eu não vou receber aquele calor, não vou receber aquele bronze. Mas o sol está lá, já é seu, já está ali. A santificação já é sua, irmão. Aos olhos do Pai você já é santo, separado, é dele. Sois raça eleita, sacerdócio santo. E nesse caminho, nesse processo de santificação, temos várias responsabilidades, né? Filipenses 3, 12 e 13 diz: não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo, para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Ele foi conquistado por Cristo, ele foi separado por Cristo. Agora eu quero viver esse processo, Senhor. Eu quero viver esse caminho, essa obra. A santificação enfraquece o domínio do pecado e nos capacita a vencer todas e qualquer barreira. Você vai ser capaz, pelo Espírito Santo, de perdoar. Sabe aquela mágoa que você fala: não dou conta? Não dá? Aí ele vem lá, o Espírito, fala: se dá conta. Você vai. Você vai. Gente, é tão lindo quando Cristo faz isso em nós. Quando você pensa que não dá conta, e Ele fala: você dá conta de perdoar, sim. Porque tem hora que a gente, Senhor, não dá, a amargura é muito grande. O dano aqui dentro foi muito grande. O estrago aqui dentro foi muito grande. Mas a santificação, quanto mais você busca Ele, quanto mais você se entrega em intimidade, em graça, na sua palavra, Ele vai mudando. Você começa a fazer aquilo que você nem quer. Eu não quero, mas
você vai. Ainda vai ser grato ainda. É algo transformador, é algo sobrenatural. Não é natural. É porque nós queremos olhar com os olhos naturais, com os olhos da carne. Aí quando você olha com os olhos de Cristo. Quer ver uma coisa, uma oração que eu sempre faço quando eu estou magoado, quando eu estou ferido, quando eu estou... Senhor, me ajuda a olhar o ofensor com os teus olhos. Porque se eu olhar com o meu, eu enforco. Me ajuda a olhar para ele com os teus olhos. Aí ele vai te convencer. Ele também é meu filho. Ele também é meu filho. A santificação é isto, é entrega. Quanto mais me santifico, mais me conscientizo de quão pecador sou e o quanto necessito da graça. Quanto mais me santifico, mais me conscientizo de quão pecador sou e quanto necessito da graça. Quanto mais Paulo se aproximava de Cristo, quanto mais Paulo, ele chegou até ao nível de ir ao céu, de ver coisas que ele diz que eu não posso nem contar. Mas quando ele voltava a si, estava, pecador que sou, o maior pecador da terra sou eu. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quanto mais ele se aproximava, mais ele se conscientizava de que era pecador, de que necessitava de Cristo, de que necessitava da graça, que por ele não era nada. Gostaria de exemplificar um pouquinho a santificação através de um texto muito conhecido, uma passagem que vocês conhecem de cor. O vaso e o oleiro. Jeremias 18, de 1 a 6. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci até a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, com o vaso que o oleiro fazia de barro. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão dele, tomou a fazer de novo outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Não poderei fazer com esse barro. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó Filadélfia? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Filadélfia. Nós, como corpo de Cristo, como homens, somos este barro na mão do oleiro. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Para entendermos melhor essa passagem, precisamos entender o contexto da época. O povo estava corrompido. Aqueles vasos estavam rachados. Para mim, acho que nem vasos eram. Acho que só tinha barro. Jeremias vivia tempos difíceis. E por ser um profeta naquela época, corria até risco de vida por falar a verdade. O povo chegava a dizer que Deus não existia, que nada de mal poderia acontecer a eles. Deus não vai lançar juízos sobre nós. Deus é amor, né? Ele não vai lançar nada sobre nós. Deus é amor. Ele é amor, sim, mas é juízo, é justiça. E eles diziam: o povo não dava ouvido aos seus profetas. O que é não dar ouvido? Não é não escutar, não. É não obedecer. Falava, entrava, saía. Será que nós estamos vivendo tempos assim, em que profetas são usados, em que a palavra é falada? Nós estamos aqui 8 dias, vão ser 12, estamos no 6º, falando sobre santificação.
Será que isso está gerando alguma mudança? Não aqui dentro, quando você sai dali para fora. Que aqui dentro, Senhor, sonda-me, Senhor. Sabe o que você está cantando? Sonda-me. Vê lá dentro, Senhor. É muito fácil aqui dentro ser crente, rodeado de pessoas boas. É lógico que tem um joio, normal. Mas é o melhor lugar para estar, ainda é a igreja, tá, gente? É o melhor lugar. O povo chegava a dizer que não existia Deus. Está em Jeremias 5:12. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Pensavam estar bem com Deus. Ofereciam holocausto no templo, com incenso estrangeiro. Está em Jeremias 6:20. O vosso holocausto não me dão prazer, e os vossos sacrifícios não me agradam. Será que o nosso louvor está subindo? Será que os nossos sacrifícios, está aqui numa segunda-feira, está subindo? Eu espero que sim. Uma aroma suave. Mas aquele povo não estava assim. Jeremias 2:22, pelo que ainda que te, olha o que Deus fala para esse povo. Ainda que te laves com salitre, com que boa, ainda que fique de molho na que boa, continua a mancha da sua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Sabe por quê? Jeremias 4:18, porque a maldade já estava instalada no coração. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Às vezes o que nós estamos fazendo não está subindo como aroma suave, mas como algo amargo ao Senhor. É sério, né? Quando eu não ofereço de coração, quando eu não ofereço algo santo ao Senhor, Ele recebe como algo amargo. Senhor, não me deixe te dar algo amargo como te deram na cruz, vinagre. Nós estamos dando algo ao Senhor que é aprazível a Ele, ou nós estamos oferecendo a Ele vinagre, ou nós estamos oferecendo a Ele a nossa sobra. Muitas vezes nós vamos dar o dízimo, devolver o dízimo da sobra. Da sobra do nosso tempo, nós vamos tirar um tempo para estar com Deus. Da sobra. Se sobrar. Estou puxando um pouquinho do que estava acontecendo com aquele povo para os nossos dias. Porque hoje nós vemos muito isso. Mais tempo em celular, mais tempo na TV, mais tempo, gastando tempo com coisas perecíveis, do que buscando as coisas da eternidade. Teve jogo esse final de semana. Meu time apanhou ontem. Eu brincava com o pastor Dionilton. Eu vou ver o jogo. Brincando com ele. Ele só olhava para mim assim. Aquele jeitinho dele lá. Eu estava aqui. O jogo estava lá rolando. Eu tenho algo mais importante. Eu tenho que dar valor àquilo que tem valor. Tem coisas que têm preço. Você compra. Mas as coisas mais importantes são as coisas que não se compram. São as coisas que têm valores. A sua família tem valor. Ver a sua família na igreja. Ver os seus filhos na igreja. Ver os seus filhos aos pés do Senhor. Sabendo em quem tem crido. Tem preço. O seu filho testemunhar, dizendo, eu vi meu pai acordar na madrugada e ungir a minha testa e orar por mim. Tem preço? Esse é o caminho da santificação. É renúncia. Renunciar à carne, renunciar ao pecado, renunciar aos meus desejos, que são carnais, que são perecíveis. Tudo vai ficar aí. Tudo. Nem o teu corpo vai entrar na presença de Deus. É outro.
glorificado. E muitas vezes nós estamos buscando essas coisas que vão ficar aí. O oleiro pega o vaso e ele começa. Tudo começa quando ele escolhe o barro. O barro é escolhido, o barro é separado. Ele vai lá naquele barrinho. Ele nos amou primeiro, ele te escolheu, ele escolheu a mim. Quando ainda éramos barro sujo, cheios de carrapicho, cheios de impurezas, aí ele te escolheu. Ele limpa o barro, ele tira os carrapichos, ele vai tirando para poder usar aquele barro. Onde nós estaríamos se ele não nos tivesse alcançado? Onde você estaria se ele não tivesse ido lá naquele lamaçal te tirar daquele, te limpar, tirar os carrapichos? Eu fatalmente estaria com cirrose de tanto tomar cerveja, sei lá. Casado, fatalmente eu não estaria. Isso aí eu tenho certeza, que ele salvou o meu casamento. Eu sou tão ignorante, que quando ele me disse que ia restaurar a minha casa, eu achei que era a minha casa, tirar a minha sogra de lá. Falei, esse Deus é bom, vai tirar a minha sogra de dentro da minha casa, oh glória. Aí ele começou a limpar a casa. Você não é o melhor amigo da sua esposa? Você não tem tempo de qualidade com a sua família? Foi me dando uma lista. Eu falei, para, Senhor, vamos por partes, não aguento. Vamos por partes. Mas ele começou a limpeza. Onde nós estaríamos? Você já pensou? Talvez na prostituição. Talvez nas drogas. Como aquela mulher que se encontrou com Jesus na beira do poço, 5 maridos. Ele não jogou fora ela. Ele não julgou, mas ela estava certa. E por ele não julgar, por ele amar o pecador, por ele viu que ela estava na lama, mas ele foi limpá-la. E ela foi uma profeta naquela terra. Encontrei o Messias, ela foi anunciar a palavra. Ele não fez milagre nenhum ali. Nenhum. O único milagre foi olhar para o coração daquela mulher. Não levantou morto nenhum, não curou doença nenhuma. Ali em Samaria não. Olha que lindo, o milagre foi a mudança de vida. Muitas vezes buscamos milagres físicos. Empregos melhores, não, isso é pecado? Não, claro que não. Mas não pode ser o nosso alvo, não pode ser o nosso. Buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. São acrescentos, irmão. Coisa pequena para ele. Ele quer o seu coração. O oleiro, então, ele umedece aquele barro com água pura. O Espírito Santo de Deus. Quando nós nos convertemos, ele já dá uma gotinha do Espírito Santo para amaciar aquele barro, para aquele barro ficar moldável. Já ouvi dizer quando o pessoal fala que aquele cara tinha um coração duro, aceitou Jesus, virou um... É esse Espírito, ele umedece ali, ele dá umas gotinhas só. Ainda não está naquele pleno do Espírito Santo, ainda não é aquele derramar, mas ele já começou a obra. Ele já começou a fazer, a amassar. Ele umedece aquele barro com água pura. Essa etapa do processo de santificação é muito gostosa. Quando você se converte, ele começa a fazer a obra, e você se alegra, e você quer converter todo mundo, e vai em vigílias. Eu não perdia uma vigília. Um dia eu fui para uma vigília, para no meio dela eu ir para casa, para a vigília, e eu ficar com os meninos. Cheguei pela manhã. Ela entendeu, porque ela tinha 10 anos a mais de convertida por mim, na minha frente.
Eu nasci num lar evangélico, a Assembleia de Deus, a minha mãe. No meio do caminho, o barro escorrega e orou por mim 10 anos. Minha mãe orou desde que eu nasci. Crente. Aí acho que ele falou assim, eu vou ter que arrumar uma ajudadora para ela, aquele menino lá está dando trabalho. Aí teve que converter a minha esposa. Aí foram as duas orar por mim. Fora as irmãs, que ela sempre tem muita amizade e tal. Quando ela entrava na igreja, todo mundo ali, rapaz, eu tenho participação aí, hein? Falei, rapaz, eu era ruim, porque o pessoal não orou por mim. É tão gostoso essa fase, não é? Cada hino que eu ouvia falava diretamente comigo. Falei, que gostoso. Você não está falando comigo, Senhor? Todo hino que eu ouvia era para mim. Parecia que eu... Não era... dá vontade de cantar, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor é inesquecível. Dá vontade de ser criança o tempo todo. É papinha. É Deus te dando papinha. Mas o processo tem que continuar. Você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Era muito bom ficar só recebendo papinha. Pastor orando, né, pastor Juninho? Não. Agora você vai ter que fazer o seu próprio alimento, meu irmão. Tem que batalhar. Tem que batalhar. O vaso ainda não está pronto. O processo tem que continuar. O oleiro então coloca o barro no centro da roda. O oleiro pega o barro, sova o barro. Aí tem que colocar, é uma roda, que ele roda e vai moldando. O barro tem que estar no centro. Porque nós estamos tão ruins, a natureza é tão ruim, que nem para ser barro a gente serve. É um barro que quer ter vontade própria. É um vaso que quer ter vontade própria. Não é o oleiro que molda, não. E o vaso quer escorregar. O vaso o barro quer cair. E Deus vai lá, pega e bota no centro de novo. O nosso centro é Cristo. Ele quer te colocar no centro. A nossa rocha. A casa edificada sobre a rocha, pode vir vento, ela não vai cair. Mas se ela ficar na beirada, no primeiro vento ela descamba. Ele é o nosso centro. O Pai quer te colocar no centro, para que Ele possa te moldar. Para que você não precise escorregar pelas beiradas. Foi isso que aconteceu comigo. Deus queria me colocar no centro, que é Cristo. Eu fui para o mundo. Eu escorreguei. Eu quebrei. Mas Ele é misericordioso demais. Ele não descarta. Ele não remenda. Você é uma pessoa que não tem remendo. Ele faz de novo. E faz de novo. E quebra e faz de novo. Ele não desiste de você. Ele te quer por inteiro. Ele não quer você aos pedaços, como um vaso. Cola aqui cada pedaço desse. Não. Ele quer a sua família, Ele quer seu coração, Ele quer as suas finanças. Ele quer você por inteiro. Até que nada mais importe. Nada mais importe. Esse é o processo. Olhar para Ele e falar, Senhor, a Tua graça me basta. Paulo estava com um espinho na carne. Os teólogos não sabem contar o que era, mas ele dizia que um demônio vinha esbofeteá-lo. Senhor, tira. Não. Você é vaso, o oleiro sou eu. E quem manda não é o vaso. Tem vaso aí querendo mandar no oleiro. Vai, Senhor, dando ordem. Eu declaro, Senhor. Tu é vaso, feito de barro. Só está de pé, porque um dia Ele soprou nas suas narinas e lhe deu o espírito de vida. Unicamente por isso. Queira ou não, você pertence a Ele, você é dele, separado. Ele quer fazer de você, de mim, um vaso de honra.
um vaso nas mãos dele, para alcançar outras pessoas, para alcançar outras famílias, para dar exemplo de vida nesse mundo aí corrompido. O mundo jaz no maligno. Mas o que nós fazemos? Está todo mundo fazendo, todo mundo faz. Mas tu é filho, tem diferença. Quando eu chegava para minha mãe e falava, eu vou fazer isso e isso, não vai. Mas fulano está fazendo. Ele não é meu filho. Quem já ouviu isso aí da mãe? Você é meu filho, ele não. E a chinela comia. Ele é meu filho. Mas está todo mundo fazendo, você não é todo mundo? Não é assim? Pois nosso Pai também é assim conosco. Você não é todo mundo. Você tem uma identidade. Você é filho. Você é herdeiro da graça de Deus. Toma posse dessa graça. Toma posse dessa herança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, disse Josué, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei com o resto do mundo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou dele. Ele me comprou com um alto preço na cruz. Ele pagou as minhas dívidas. A dívida que era minha, ele pagou. Ele pagou. Jesus, não há santificação sem Cristo. Ele é o centro. O sangue dele derramado é que nos purifica. Lembra quando ele foi lavar os pés dos discípulos? Que Pedro falou, não. Eu? Vai lavar meu pé não. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo logo. Pera, Pedro, calma, Pedro. Quem já se lavou, quem já é santo, quem já foi purificado, basta lavar apenas os pés. O que ele está querendo dizer com isso? Cuidado. Você já foi escolhido. Você já está salvo. Mas você tem que estar se limpando diariamente. Tem que falar como o salmista. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim caminho mau. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim caminho mau. Você tem coragem de fazer essa oração? Sonda-me. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele o outro. Se estragou aonde? Na mão. Então isso é para crente. Não é para ímpio. Ímpio não está nas mãos do Senhor. Então, mesmo nas mãos do Senhor, a gente quebra. Pastores caem. Até pastores caem. São humanos. Não são santos. São santificados. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Soberba. Altivez. Era o que Paulo já estava. A espinha na carne para que você não se ensoberbecesse. Olha o cuidado de Deus. Por algum motivo o vaso se estragou, corrompeu, não estava no centro. E se entortou, rachou, ou alguém passou, derrubou. Por algum motivo a gente cai, a gente racha, põe a culpa nos outros, foi por causa de fulano, cicrano. Mas ele é aquele que restaura. Aquele que cai diante dos homens é descartado. Você cai perante os homens, já era. Cai perto do chefe, você perde o emprego. Cair perante os homens é duro. Mas se estragar na mão de Deus, ele te refaz. E faz melhor do que o outro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele não é daquele que refaz e vai ficar mesmice, não. Vai fazer de você uma pessoa melhor, um novo homem, uma nova mulher, uma melhor esposa, uma mãe exemplar. Quantos casamentos? A gente pergunta para a pessoa solteira e ela fala, eu me casar para ter um casamento igual ao do meu pai? Olha que triste.
Para os casados, como é que anda o seu casamento? Como é que anda o seu relacionamento? Como é que anda a sua santidade dentro de casa? Você é espelho para que seu filho possa falar, vale a pena casar? Ou é daquele que, o quê? Para passar o que minha mãe passa? Quero homem não. Sou livre. Porque não tenho exemplo dentro de casa. A santificação começa no lar. Começa dentro de casa com a família. E o oleiro continua o seu trabalho. Ele coloca uma mão por fora do vaso para alisar aquele vaso. O vaso fica bonito por fora. Mas muita gente se contenta com isso. A casca. Mas ele quer. A outra mão dele vai por dentro. Aí é que dói. Para tirar as impurezas lá de dentro. Para que ele possa derramar o óleo santo ali dentro. Para que o óleo deslize dentro daquele vaso com facilidade. Ele vai tirando os excessos de barro lá dentro, lá dentro. Senhor, tira a mágoa. Senhor, tira o pecado lá dentro. Você já viu alguém pedir oração ao pastor dizendo, eu sou orgulhoso? Já viu? Ninguém. São os pecadinhos de estimação. O cara esconde ele ali. A avareza, a ganância, o ciúme, a altivez. E vão escondendo coisas lá dentro. Aí ele enfia a mão lá dentro. Tira essa mágoa, Pai. Tira todo o cansaço. Tira todo esse desânimo, Pai. Essa desilusão, tira, Pai. E ele vai botando a mão por dentro. E vai. Meu amigo, seu microfone. Juninho, me empolguei aqui. Coloca aqui para mim de volta. Ele quer tocar você aonde ninguém mais toca. No seu coração. Muitas vezes Jesus, ao curar um leproso, ele não precisava tocar no leproso. Te quero limpo, pronto. Ele tocar nele depois dele limpo. Ele tocava antes. Sabe por quê? Ele queria curar lá dentro. Quanto tempo aquele leproso não recebia um toque? Nem a família ousava tocar nele. Ele ficava fora da cidade. Aí chega Jesus, um desconhecido, e toca nele. Cura essa carência. Olha que coisa. Cura essa carência, Senhor. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer tocar naquela área mais íntima, que só você e Ele conhece. Ele quer enfiar a mão por dentro. Te limpar por inteiro. Essa era a área que o povo mais precisava de cura. Eram sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Aí vem a parte difícil também depois disso tudo. O vaso pensa que está pronto, né? Aí vem o fogo. Tem que colocar o vaso no fogo. Arde, dói. Tive uma visão lá em casa, orando na madrugada, faz alguns anos. Uma bigorna, uma espada e um martelo vinha. Pá! Saía faísca. Faísca. Falei, Senhor, essa espada sou eu? Vai doer. Eu só via a mão segurando o martelo e não aparecia o rosto de quem era. Batia. Ele vai doer, Pai. E ele me disse, não temas. Porque a mão que segura o martelo sou eu. Ele só vai bater na medida certa. Nós tivemos uma decepção tão grande que eu passei 1 ano sem ir à igreja. Vendo culto pela internet. Não queria mais saber de púlpito. Não queria mais saber de nada. Deus preservou os meus amigos. O Newton ligava para mim, orava por mim. Juninho. A gente em casa. Aquela espada estava batendo. A vontade que eu tinha, porque arrumaram
um esquema tão ruim para a gente, foi uma armação, puxando tapete mesmo, doído. Me disseram palavras que eu não vou nem dizer aqui para mim, de um amigo, uma autoridade espiritual sobre mim. Minha vontade é de apertar a garganta. Eu orando de madrugada. O próprio Deus fala, tira a mão da garganta dele, do pescoço dele. Tira a mão. Eu disse, mas eu quero é apertar. O Senhor me manda tirar. E não fala nada com ninguém e nem com ele. Quer falar? Fala comigo. Olha o que Deus falou para mim. Fala comigo. Depois eu ajoelhei. Ele falou, tá, é? Ele é isso. Desabafei. Com Deus. Com Deus. Ele é meu amigo. Ele me entende. Ele me curou. Hoje eu estou aqui, ó. Tem uma igreja, eu estou pregando lá de vez em quando. Eu estou fazendo uma obra, eu estou cuidando de pessoas. Ele restaurou o vaso quebrado. Alguém passou e derrubou o vaso, quebrou o vaso. E ele me disse, quem é o homem para colocar culpa aonde eu não coloquei? E quem é você para não se perdoar se eu já te perdoei? Olha a cura. Olha ele refazendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O processo do fogo, irmão, é dolorido, mas você sai de lá fortificado. Você sai de lá regozijante. Deus se importou comigo. Ele me curou. Ele tirou toda a mágoa. Hoje eu encontro a pessoa, eu dou a mão. Quem fica sem jeito é ele. Ele quer fazer isso. Ele quer te moldar. Louvor pode subir. Nós estamos nas mãos do Pai. Preste atenção, como é o barro na mão daquele oleiro. Presta atenção. Estamos nas mãos do Pai, encharcados do Espírito Santo e centralizados em Cristo. Veja bem, estamos nas mãos do Pai, como aquele vaso, encharcados do Espírito Santo e centralizados em Cristo. Olha a Trindade trabalhando em nosso favor. Olha que coisa linda. Esse sou eu e é você. Nas mãos do Pai, nesse processo de santificação que passa pelo fogo, que passa pelas mãos do oleiro. Muitas vezes nós, como vasos, queremos determinar a espessura do vaso, o peso do vaso, o tamanho do vaso. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser... Você quer determinar o tamanho do vaso. E como se o vaso pudesse. Ele sabe a espessura. Ele sabe a profundidade. Ele sabe o peso do vaso. E sabe para onde ele vai ser usado. Isso chama-se dependência. Dependência. Deixe que ele te sonde agora. Coloque a sua mão agora no seu coração. Deixe que o Espírito Santo agora haja. Você permite que ele coloque a mão por dentro desse vaso? Você permite ele arrancar toda a raiva, toda a ira, toda a falta de perdão, todo vício, todo pecado? Você permite? Toda a altivez. Sabe aquele pecadinho que ninguém sabe? Mas é como um mau hálito. O povo já está sabendo e você nem sabe disso. Deixa ele arrancar. Deixa ele te mudar. Deixa ele te moldar como ele quer. Você é vaso. Você é vaso. Deixa ele agir. Deixa ele limpar. Deixa ele te lavar não somente os pés, como disse Pedro, mas se ele quiser lavar só os pés, que ele lave. Nós queremos ser farol, Pai. Lâmpada para os seus para o mundo, Senhor.
Pai, nós somos vasos, Senhor Jesus amado, nós queremos fazer a nossa vontade. Pai, eu entrego a minha vontade a Ti, Senhor. Que as minhas lágrimas sejam para expressar a Tua presença. Que as minhas mãos sejam usadas para abençoar e para curar, para abraçar, para acalentar. Que os meus pés estejam sempre na Sua casa. Que o meu corpo expresse a Sua santidade. O meu corpo não me pertence, é do Senhor. Corpo, alma e espírito. Eu quero ser usado, Pai, como Te apraz. Eu não quero, Pai, dizer, Senhor, que quero ser maior ou menor. Eu quero ser um vaso do tamanho exato que o Senhor quer para mim. Como o Senhor me disse, eu não sou iate, eu sou um barquinho. Mas se o Senhor estiver dentro desse barco, como esteve com Pedro, ele não afunda, ele vai pescar peixes. Eu não preciso ser grande, eu quero ser do tamanho da graça que o Senhor tem para mim. Eu quero ser do tamanho exato para transbordar do Teu Espírito. Eu quero ser exemplo na minha família. Pai, que os improváveis da minha família possam olhar para mim e dizer: lá vai um homem de Deus. Os improváveis que tem na nossa família, que ainda não conhecem a Cristo, precisam da nossa pregação como exemplo. Precisam de mim, precisam da minha oração. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Sonda cada um dos meus irmãos agora, quebranta. Transforma, Pai. Sonda-me, Pai. Enche, Pai, enche. Vamos ficar de pé. Canta, cante esse hino. Canta. Cante, cante. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade. Quero Te agradar, Pai. Em qualquer momento, em qualquer hora, Pai, eu sou Teu. Eu sou Teu. Usa a minha vida. Usa a minha vida.